Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 1, parte 1. Entendendo os adolescentes de hoje. Você sabia que 60 anos atrás a adolescência não era considerada uma faixa etária distinta? A palavra adolescente começou a se popularizar na época da Segunda Guerra Mundial. Apesar de muitas mudanças terem ocorrido no mundo desde que os adolescentes surgiram formalmente na sociedade, existem muitas semelhanças entre os jovens da década de 1940 e os do século XXI. Desde o aparecimento da chamada cultura adolescente até seu equivalente moderno, existem temas que têm estado sempre presentes. 2 pontos: independência e identidade própria. Durante décadas, eles têm buscado a identidade própria enquanto tentam estabelecer independência em relação aos pais. Essa preocupação não existia antes do aparecimento do termo adolescente. Nos Estados Unidos, antes da era industrial, os jovens trabalhavam nas fazendas dos pais até se casarem, ganharem ou herdarem as suas próprias terras. Identidade não era algo que buscavam. Eles se tornavam fazendeiros quando tinham idade suficiente para trabalhar nos campos. Eram considerados crianças até se casarem. Só então ingressavam na vida adulta. A busca por independência e identidade. Até o início da década de 1940, a independência era algo praticamente inconcebível para os adolescentes, pelo menos até o casamento. Naquela época, só era possível ser independente se os pais estivessem dispostos a ajudá-los financeiramente. Com a chegada da industrialização, a identidade própria tornou-se uma questão de escolha. Era possível aprender uma profissão e trabalhar em uma fábrica como operador de máquinas, tecelão, sapateiro, etc. A independência também era algo mais real, porque arranjar um emprego em uma vila vizinha poderia ser o meio pelo qual, com o dinheiro ganho, fosse possível morar longe dos pais. Assim, as maiores mudanças culturais transformaram-se no cenário da cultura adolescente que surgia. Desde a década de 1940, os jovens têm seguido esse paradigma com o propósito de obter identidade própria e independência, mas isso ocorreu em um mundo que mudava rapidamente. Eletricidades, telefones, automóveis, rádios, aviões, televisores e computadores possibilitaram a criação de outras maneiras de alcançar independência e identidade própria. O adolescente de hoje vive em uma sociedade globalizada. Entretanto, é interessante que o foco dele continue voltado para si mesmo, para a identidade e independência. Falaremos mais sobre esse assunto adiante. Os lugares onde os adolescentes expressam sua independência e identidade também mudaram com o passar dos anos, mas os meios continuam a ser basicamente os mesmos: música, dança, roupas, linguagem, modismos e relacionamentos. Por exemplo, o estilo musical se modificou com o passar dos anos, das big bands para os ritmos and blues, daí para o rock, folk, country, blues, heavy metal, rap, funk e assim por diante. Hoje, o adolescente tem uma variedade ainda maior para escolher, mas você pode estar certo de que o gosto musical dos filhos será diferente do estilo dos pais. Isso é uma questão de independência e identidade. O mesmo princípio é válido para todas as outras áreas. Mas o que caracteriza a cultura adolescente de hoje? Como o jovem se assemelha aos adolescentes de outras gerações ou difere deles? Semelhanças com as gerações de adolescentes anteriores. Encarando as mudanças físicas e mentais. Os desafios básicos que os adolescentes de hoje encontram são semelhantes aos que você enfrentou quando tinha a idade deles. Primeiro, há o desafio para aceitar as mudanças que ocorrem no corpo e adaptar-se a elas. Braços, pernas, mãos e pés crescem, algumas vezes de modo desproporcional, deixando-os com aquela aparência tipicamente desengonçada, que é extremamente embaraçoso para eles. Além disso, as características sexuais estão se desenvolvendo, o que pode, ao mesmo tempo, produzir sentimentos positivos ou ansiedade. Que pai não se compadece ao ver o filho lutar contra aquele inimigo implacável, a acne?
Essas mudanças fisiológicas produzem diversas dúvidas nos adolescentes, como: estou me tornando um adulto, mas qual será a minha futura aparência? Eu serei muito alto ou muito baixo? Minhas orelhas ficarão grandes? Meus seios serão pequenos? E como ficará meu nariz? Meus pés serão grandes? Sou muito gordo? Sou muito magro? Essas e muitas outras questões estão na mente dos jovens em formação. A maneira como reagem a essas transformações terá um efeito positivo ou negativo no desenvolvimento da identidade própria. Com o crescimento físico característico, há também a explosão do crescimento intelectual. O jovem desenvolve um novo padrão de pensamento. Enquanto era criança, pensava em função de ações concretas e acontecimentos. Agora que é adolescente, começa a pensar em função de conceitos abstratos como honestidade, lealdade e justiça. Com o pensamento abstrato, abre-se diante dele o mundo das possibilidades ilimitadas. Ele passa a ter a capacidade de imaginar como as coisas poderiam ser diferentes, como o mundo seria se não houvesse guerras, ou como os pais compreensivos tratariam os filhos. O mundo das possibilidades abre todo tipo de porta para a descoberta de uma identidade própria. O adolescente raciocina: posso ser neurologista, talvez piloto ou até lixeiro. As possibilidades são ilimitadas e o jovem pode se ver em diferentes profissões. Entrando na idade da razão. A adolescência é também a idade da razão. O jovem consegue pensar de maneira lógica e ver as consequências para cada atitude diferente que adotar. Ele aplica essa lógica não apenas no próprio raciocínio, mas também na argumentação com os pais. Por isso, normalmente é visto como um questionador. Na verdade, só está desenvolvendo as habilidades mentais. Se os pais entenderem isso, podem ter conversas interessantes e significativas com os filhos. Caso contrário, terão um relacionamento conflituoso e o adolescente precisará identificar outras oportunidades para exercitar músculos cerebrais. Com esse rápido crescimento no desenvolvimento intelectual e a aquisição das novas informações, os jovens sempre pensam que são mais espertos do que os pais e, em algumas áreas, podem até estar certos. Esse padrão avançado de pensamentos leva-os para uma série completamente nova de desafios no campo dos relacionamentos sociais. Por um lado, discutir sobre suas ideias com os amigos e escutar o ponto de vista de diferentes pessoas dá origem a novos níveis de intimidade, mas, por outro lado, faz que os relacionamentos sejam conflitantes. Por isso, o surgimento das turminhas, entre aspas, grupos bem limitados de convívio social. Entre eles, tem muito mais a ver com a concordância das ideias do que com as roupas ou com a cor dos cabelos. Da mesma forma que adultos, os adolescentes acabam sentindo-se mais confortáveis, conversando com aqueles que concordam com eles, e por isso tendem a passar mais tempo convivendo socialmente com essas pessoas, confrontando moralidade e valores pessoais. A habilidade intelectual de analisar ideias e ações de uma maneira lógica e de projetar as consequências de certas crenças dá margem a um tipo de desafio adolescente, ou seja, o exame dos sistemas de crenças em que o adolescente foi criado. Ele questiona se aquelas crenças são realmente válidas para que se comprometa com elas. Interroga: será que meus pais estão certos no modo como veem a Deus, a moralidade e os valores? Esses são assuntos difíceis que mais cedo ou mais tarde todo adolescente deve enfrentar. Se os pais não entendem esse conflito, acabam tornando-se uma influência negativa e isso poderá afastá-lo das crenças e dos valores que os pais haviam ensinado anteriormente. Quando o adolescente os questionar sobre suas crenças, os pais sábios devem ouvir as perguntas e procurar dar respostas honestas, mas não de um modo autoritário, encorajando-o a continuar explorando suas ideias. Essa é uma boa oportunidade para dialogar com os filhos sobre as crenças que lhes ensinaram durante tantos tempos. Porém, se condenarem o adolescente por esses questionamentos, talvez até acusando-o de estar colocando em dúvida as crenças da família, ele será forçado a fazer essas mesmas perguntas em outro lugar, pensando na sexualidade e no casamento. Outro desafio importante para o adolescente é entender a própria sexualidade e aprender as regras de comportamento social dos homens e das mulheres.
O que é apropriado ou não no relacionamento com pessoas do sexo oposto? O que devo e o que não devo fazer com os meus sentimentos e pensamentos sexuais? Essas questões, normalmente ignoradas pelos pais, não podem ser desconsideradas pelo jovem. A sexualidade aflorada faz parte dele, e o relacionamento com os membros do sexo oposto é uma realidade constante. A maioria sonha casar-se um dia e constituir família. Em uma recente pesquisa, pediu-se que os adolescentes identificassem as prioridades para o futuro. 86% disseram que ter uma família estável seria a coisa mais importante nos planos para o futuro. Ele passa muito tempo pensando sobre como irá percorrer o caminho entre o início da adolescência e um casamento estável, quando poderá ter a família que deseja. Pais que pretendem ajudá-los devem usar o ritmo normal das conversas de família para tratar os assuntos relacionados com sexualidade, namoro e casamento. Devem também disponibilizar material impresso que trate desses assuntos como uma linguagem acessível, que traga informações claras e práticas. Os que frequentam a igreja devem verificar se ela oferece cursos ou palestras sobre sexo, namoro e casamento. As aulas são geralmente ministradas pelos líderes de adolescentes e proporcionam um contexto social no qual eles podem, de um modo aberto e agradável, aprender e discutir importantes aspectos do relacionamento deles. Questionando o futuro. Existe outro desafio muito comum enfrentado por adolescentes do passado e do presente. Eles confrontam-se com a pergunta: o que vou fazer da minha vida? Isso envolve a escolha de uma profissão, mas vai muito além disso. É, sobretudo, uma questão espiritual. No que vale a pena investir a minha vida? Onde encontrarei mais felicidade? Onde poderei contribuir mais? Mesmo que essas perguntas pareçam filosóficas demais, são questionamentos reais dos adolescentes. Em um contexto mais imediato, os jovens podem responder a questões como: irei para a universidade? Caso eu vá, para qual? Devo entrar para as Forças Armadas? Se entrar, para qual? Ou devo arranjar um emprego? Se devo, que tipo? Obviamente, os adolescentes sabem que todas essas decisões terão consequências. Algo acontecerá depois que o próximo passo for dado. E, de algum modo, esse próximo passo influenciará os destinos deles. É um desafio e tanto para essas mentes tão jovens. Pais que desejam ser prestativos partilharão com os filhos adolescentes os próprios conflitos, as alegrias e as decepções. Como pai, você não pode e não deve dar respostas fáceis ao seu filho, mas sim encorajá-lo a buscar respostas e talvez apresentá-lo a pessoas de diferentes profissões que possam falar um pouco sobre as experiências delas. Você também pode incentivar o adolescente a buscar orientação de conselheiros vocacionais, tanto no ensino médio quanto na época em que ele estiver para entrar na universidade. Acima de tudo, deve aconselhá-lo a seguir o exemplo de Samuel, o antigo profeta hebreu que escutou o chamado de Deus quando ele era adolescente e disse: "Fala, porque o teu servo ouve", em 1 Samuel 3:10. Os homens e as mulheres que causaram grande impacto na história da humanidade foram aqueles que perceberam que tinham um chamado divino e que viveram esse chamado em suas profissões. Todos os desafios citados acima são similares aos desafios que adolescentes de todas as gerações tiveram de enfrentar. Mas os adolescentes de hoje vivem em um mundo muito diferente daqueles em que viviam os adolescentes do passado. E certamente em um mundo diferente daqueles em que os pais viveram quando tinham a idade dele. Até o próximo áudio.